Como todo mundo está sabendo, evidentemente, nós estamos no meio do furacão, né? As tarifas anunciadas aí pelo Trump seguem firmes, inclusive seguem aumentando em relação a alguns países, especialmente em relação à China. Primeiro, chamar atenção como é interessante, né, essa mudança histórica do Partido Republicano, que desde os anos 80 e até antes, talvez, representavam os interesses do grande capital norte-americano, que por ter a vantagem comparativa mais forte, tecnológica, industrial, defendia, então, portanto, o livre comércio mundial. Interessantemente, o Partido Democrata, né, os dois grandes partidos desse país, que defendiam mais proteções porque tinham uma base eleitoral mais importante entre os sindicatos, que sentiam, portanto, que o livre comércio levaria a essa transposição de empresas para outras partes do mundo, onde o trabalho manual, enfim, como fator de produção era mais barato, que prejudicaria, portanto, os salários dos Estados Unidos. Então, havia um pouco, né, em linhas gerais, essa divisão. Mas aí, quando o Partido Democrata assume a posição mais pró-globalização liberal dos anos 90, com Clinton, essas coisas começam a mudar. E o Partido Republicano começa, se pensamos um pouco aí no início dos anos 2000 com o George Bush, que é muito mais lembrado pela questão da guerra do Iraque e tudo mais, mas começa a mudar um pouco essa narrativa. Ainda existe, digamos assim, uma grande partilha dessa visão pró-livre mercado, pró-grande capital e a presença do capital norte-americano ao redor do mundo em fronteiras abertas, mas começa a mudar. E o Partido Republicano começa a se ancorar e achar um espaço maior, inclusive aí entre trabalhadores, nessa defesa um pouco mais de protecionismo, de tarifas para proteger o trabalho em empresas norte-americanas. E é nesse espaço, especialmente em áreas desindustrializadas do país, que o Trump acha uma base eleitoral fundamental aí em 2015, 2016, e agora aprofunda e retoma isso. Isso tudo para dizer o seguinte, se a gente pensar nessa relação Estados Unidos e China, à medida que a China se desenvolve não só como manufatura, mas se torna também um ator importante no domínio de tecnologias avançadas, inclusive hoje as mais avançadas do mundo, painel solar, carros elétricos, a própria inteligência artificial, e os Estados Unidos, os empresários americanos, norte-americanos, se sentem ameaçados por essa ascensão brutal da China, tanto como economia, como fonte de investimento para grandes partes do mundo, atores do mundo. Hoje a China é o maior parceiro econômico da maioria dos países do mundo, à frente dos Estados Unidos, que historicamente tinha esse papel. Né? Você tem essa inversão do grande Estado, que a partir da Segunda Guerra Mundial, o defensor de mercados abertos, fronteiras abertas, é o liberalismo econômico na economia mundial, e a China, que hoje, na verdade, é o que defende isso, que critica esse aumento de tarifas e essa reversão, portanto, histórica entre o grande país que defendia o mercado livre, a lógica liberal, defendendo tarifas, defendendo o protecionismo, e a China assumindo esse papel, um pouco ainda em evolução, eu acho essa posição, mas de defender não necessariamente o liberalismo, mas a ordem multilateral dos últimos tempos, a lógica da OMC, a lógica de negociação em relação ao mercado e tarifas e tudo mais. Claro, o que vai dar tudo isso? Bom, essa é a grande pergunta. Até agora, a China afirma que vai responder, que não vai. É um pouco o jogo a quem vai piscar primeiro. A China afirmando que vê esse aumento de tarifas do Trump como uma ameaça fundamental para o seu desenvolvimento, para a sua ascensão no mundo, a sua presença, a sua existência no mundo, e que, portanto, vai assumir isso como algo, né, questão de honra e não vai abrir mão. Se especula que aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos, apesar dessa retórica do Trump, que ele nunca perde, evidentemente, nunca vai baixar a sua crista, né, que aqui, com o peso do aumento do custo de vida com essas tarifas, porque vai haver um maior custo de importação numa economia que depende muito de importação em todas as áreas, que aqui a pressão política vai ser mais efetiva a forçar o Trump a ser o primeiro a piscar.